Voltando, vamos continuar falando sobre estruturas cristalinas, aí no caso falando sobre cristais iônicos. Então é o seguinte, quando a ligação é predominantemente, deixa eu colocar aqui o lápis, quando a ligação é predominantemente iônica, as estruturas são compostas por íons carregados eletricamente, em vez de átomos. Os íons metálicos, ou cátions, doam elétrons e estão carregados positivamente. Os íons metálicos, não metálicos, ou ânions, recebem os elétrons e estão carregados negativamente. Daí vem o que caracteriza as estruturas cristalinas dos cristais iônicos. Duas características primordiais elas devem obedecer. Deixa eu falar igual a Mestre Yoda. Magnitude das cargas elétricas e tamanho relativo dos cátions e dos ânions. Então, magnitude das cargas elétricas. O cristal tende a ficar eletricamente neutro. Então, a tendência dele é sempre pela neutralidade. E o tamanho relativo vai acontecer da seguinte maneira. Opa! O tamanho relativo ele vai ter que ter uma relação entre o raio do cátion e o raio do ânion de tal modo que eu tenha essa estrutura, ou seja, que os raios do cátion e do ânion sejam de tal tamanho que eles consigam se tocar. Então, essa estrutura é estável e essa daqui não é. Então, essa relação do tamanho relativo de cátion e ânions tem que ser obedecida. Então, cargas elétricas, como já falei, está aqui o fluoreto de cálcio. Cálcio 2+, precisa 2 flúor negativo para se estabilizar. Então, pelo balanço de cargas elétricas, eles vão ficar estáveis. E a relação entre cátion e ânion tem que ser menor ou igual a 1, onde RC, raio iônico do cátion, RA, raio iônico do ânion. Então, normalmente, o cátion, marquei errado. O cátion vai doar elétrons e o ânion vai receber. Desta forma, um vai ficar maior do que o outro. E aí entra a questão da estável, estável e instável. Que é o número de coordenação, tá? Então, todas essas histórias de relação de carga elétrica e tamanho relativo dos cátions e dos ânions geram uma estrutura ou uma relação de estrutura onde você vai ter o número de coordenação, ou seja, que é o número de visíveis. Então, esse carinha pequenininho aqui, cátionzinho, vai ter 2 ânions ao seu lado. Então, número de coordenação 2 e a relação entre os raios vai ser menor do que 0,155. A relação de raios entre 0,155 e 0,255 vai gerar número de coordenação 3 e vai ser mais ou menos essa estrutura. Está aqui o carinho aqui no meio, e uma bolona grande aqui, bolona grande, bolona grande. E aí sucessivamente vai aumentando o número de coordenação e mudando aqui também os nomezinhos. Linear, triângulo planar, tetraédrica, octaédrica, cúbica, que já foi conhecida, que aí cai nos metais. Então aqui tem relação maior do que 1, o número de coordenação já passa a ser 12. Normalmente, para as cerâmicas, os números de coordenação comuns 4, 6, 8. Não é necessário fazer o exercício, tá? Só para mostrar. E aqui entra a salada. O quão os materiais cerâmicos se cristalizam, nos chamados cristais iônicos. A estrutura mais simples é uma estrutura do tipo AX. E essa estrutura AX é a estrutura do cloreto de sódio. Então, se a gente olhar aqui, bolinha, 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 tentar pintar todas, esperando que o vídeo não fique muito grande. Bola, 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 bolinha, outra, mais outra, mais outra, mais outra. Então, o que é que está acontecendo aqui onde eu pintei? Vou mudar aqui só a cor da caneta.
Ver se ela muda. Cadê cor de caneta? Cor de caneta. Bom, não vou conseguir mudar a cor da caneta. Mas essas bolinhas aí, peço perdão pela mistura vermelho e preto, essas bolinhas aqui embaixo, elas estão ocupando uma face. E se a gente voltar lá atrás, em materiais metálicos, a gente vai ver que essa face tem um átomo no centro. Então isso aqui é uma face centrada. Então, o ânion aqui, ele vai estar, que é o cloro, vai estar formando, ou vai estar em todas as faces, aqui em cima também, atrás também. Então o cloro vai se formar numa célula cúbica de face centrada. Ah, beleza, célula cúbica de face centrada. E o coitado do sódio, onde é que vai estar? Aí vamos puxar aqui uma droga que eu não estou... Foi legal o negócio. Tentar fazer aqui um negócio, tá? Essa estrutura aqui, se vocês imaginarem... Opa! Pegar só essa estrutura aqui. Então, esqueça esses átomos da frente, tá? Esqueçam. Vamos imaginar só os que estão desse ponto em diante. Então, esses elementos aqui, esse aqui também está ocupando o centro dessa face aqui delimitada por essa linha mais tracejada. Então, esse átomozinho aqui está delimitando essa região aqui. Então, o sódio também está numa célula cúbica de face centrada. Então, os dois elementos ficam juntos de tal forma que eles estão numa célula cúbica de face centrada. Aqui também tem uma estrutura do tipo AX, que é aí do cloreto de césio, que aí você tem o césio no centro e o cloro nas extremidades do vértice. Aqui o número de coordenação e aí vai aumentando. Outra estrutura do tipo AX, lembrando que essas estruturas basicamente é a relação de 1 para 1. Então, um elemento de um canto, um elemento de outro, aí guardando-se as devidas proporcionalidades, ou as devidas relações entre cargas elétricas. Tá? Então, sódio e cloro é 1 para 1, mais césio e cloro já não é mais 1 para 1. E o sulfeto de zinco também entra numa estrutura de 1 para 1, que aí no caso a estrutura forma um tetraedro, que é esse elementozinho bonitinho aqui, entre o enxofre e o zinco. Outros elementos que o sulfeto de zinco, não tenho a mínima ideia desse nome, e o carbeto de silício. Estruturas do tipo AMXP, que é a estrutura da fluorita, que é esse fluoreto de cálcio aqui. Então tem essa estrutura bonitinha aí, o cálcio em determinada posição, o flúor em outras, e a partir daí eles se rearranjam, tentando manter a estabilidade elétrica e mantendo aquela relação de raios. Aí temos a estrutura do tipo AMBNXP, que aí já são 3 elementos diferentes. Então isso aí dá titanato de bário ou a popular perovskita. Então, na perovskita, você vai ter 3 íons se unindo em um único cristal iônico para formar o elemento. Então, você tem aqui o bário junto com o oxigênio, formando uma célula cúbica de face centrada, e tudo isso no centro com o titânio. Temos cristais também com empacotamento desse tipo do espinélio, que é um óxido de alumínio e magnésio, onde nós temos essa estrutura aí. Então, o resumo de cristais iônicos seria basicamente esse, tá? Que aí para cada um dos tipos de cristais você vai ter uma estrutura. E tem uma observação muito importante aqui no final. Existem muitas outras estruturas que seriam possíveis. Essas são somente exemplos e informam sobre mecanismos de organização das estruturas cerebrais iônicos. Tá? Então tem muito mais acerca dos
dos cristais iônicos, tá? Vamos parando por aqui, daqui a pouco segue mais um.